Meu nome é Emma, tenho 34 anos e sou mãe de 2 meninos. 3 semanas depois que meu pai faleceu, nos reunimos para a leitura do testamento. A sala do advogado era formal, silenciosa, com aquele ar gelado de ar-condicionado que faz questão de lembrar que você está num lugar sério. Minha irmã, Olivia, sentou-se ereta, confiante como sempre. O marido dela segurava a mão dela como se já tivessem ganhado alguma coisa antes mesmo de abrirem o envelope. Meu marido sentou ao meu lado. Ele não olhou para mim nenhuma vez sequer. O advogado abriu o processo e começou a ler. Os apartamentos da cobertura nos jardins vão para Olivia. Minha irmã sorriu na mesma hora, um sorriso contido, mas que não escondia o brilho nos olhos. O marido apertou a mão dela. Os dois trocaram um olhar rápido, daquele tipo que as pessoas trocam quando confirmam que a vida sorriu para eles mais uma vez. Depois, o advogado continuou: o Hotel Beira Rio, na Estrada Velha de Santos, vai para Emma. Por um segundo, o silêncio na sala ficou mais pesado. Alguém pigarreou. Minha irmã tentou disfarçar o sorriso, mas não conseguiu totalmente. Meu marido nem se deu ao trabalho de tentar. Ele virou o rosto para a janela, como se quisesse deixar claro que não queria ser visto no mesmo quadro que eu. No caminho de volta para casa, ele não disse uma palavra. Nenhuma. O silêncio dentro do carro era tão denso que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Naquela noite, Olivia e o marido vieram jantar em casa. Era para ser um encontro de família, mas não parecia família. Parecia uma comemoração, só que não era minha. No meio do jantar, meu marido levantou a taça. Bom, ele disse, olhando para minha irmã, pelo menos uma filha ficou com os bens de verdade. Olivia riu baixinho, um riso educado, desses que a gente usa em almoço de domingo quando a tia solta uma indireta. O marido dela acompanhou a risada. Até minha tia, que estava do lado, esboçou um sorriso sem graça. As pessoas riram. Eu forcei um sorriso pequeno, desses que não chegam nos olhos. Disse para mim mesma que não importava. Mas importava. Importava porque eu sabia que aquilo não era sobre o dinheiro, nunca foi. Era sobre o lugar que cada uma ocupava na história que contavam sobre nós. Depois que todo mundo foi embora, a casa ficou quieta. Quieta demais. Meus filhos estavam lá em cima, no quarto deles. Eu estava lavando a louça quando o Daniel finalmente falou: um hotel. Eu não respondi. Um hotel velho e quebrado na estrada, ele continuou. Ainda é um imóvel, eu respondi baixinho. Ele se virou para mim: sua irmã constrói patrimônio. Você herda um trambolho. As palavras doeram mais do que eu esperava. Me senti pequena, daquele tamanho que a gente fica quando percebe que as pessoas que amamos nos enxergam como um peso, um incômodo, uma versão pior do que elas esperavam. Depois, ele disse as palavras que mudaram tudo: você é uma inútil. O silêncio tomou conta da cozinha. Só se ouvia o barulho da torneira pingando. Então, ele olhou para a escada, onde nossos filhos estavam dormindo, e disse uma coisa que nunca vou esquecer: pega eles. Vai morar naquele hotel. Eu fiquei olhando para ele, esperando que se acalmasse, que voltasse atrás. Ele não voltou. Você ouviu? Ele disse. Se foi lá que seu pai te deixou, vai morar lá. Minhas mãos tremiam, mas eu não chorei. Não na frente dele. Subi as escadas, fiz as malas das crianças, coloquei-as no carro e fui embora. Não olhei para trás nenhuma vez. O hotel ficava a 40 minutos da cidade, na Estrada Velha. A via era escura, mal iluminada, com aqueles postes que piscam de vez em quando. Meu filho mais novo dormiu no caminho. O mais velho não parava de perguntar: mãe, a gente vai mudar? Eu respondia: só por um tempinho. Quando chegamos no hotel, a placa na entrada estava piscando. Metade das letras não acendia. Estava escrito Hotel Beira Rio, como se o nome tivesse se apagado com o tempo, engolido pela poeira da estrada. O estacionamento estava vazio. Nenhum carro, nenhum hóspede. A porta da recepção rangeu quando eu empurrei. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu: madeira velha, poeira, aquele ar abafado de lugar fechado há meses. Encontrei um quarto que parecia mais limpo que os outros. Passei um pano nos colchões com lenços umedecidos que tinha na bolsa. Coloquei nossas blusas por cima dos lençóis, como se aquilo fosse criar uma camada de proteção entre meus filhos e a realidade. As crianças estavam tão cansadas que nem reclamaram.
Adormeceram rápido. Fiquei ali, olhando para elas por um longo tempo. Essa não era a vida que eu tinha imaginado. Não depois de 10 anos de casamento. Não depois de ajudar meu marido a construir o negócio dele, de cuidar da casa, das crianças, de tudo. Não depois de acreditar que aquilo, de alguma forma, valia alguma coisa. Lá pela meia-noite, voltei para a recepção. A luz ainda funcionava. Um abajur pequeno estava aceso atrás do balcão. Sentei na cadeira velha do meu pai. Tinha livros de hóspedes antigos sobre a mesa, pastas cobertas de poeira, um relógio de parede parado. Abri uma gaveta. Vazia. Outra gaveta. Recibos velhos, daqueles de papel carbono, amarelados pelo tempo. Não sei por que continuei procurando. Talvez estivesse com raiva. Talvez quisesse entender por que ele tinha me deixado esse lugar. Ou talvez, no fundo, eu estivesse procurando alguma prova de que ele não tinha me esquecido, de que, de algum lugar, ele ainda estava cuidando de mim. Foi quando notei uma coisa estranha. Atrás do balcão, perto da parede, tinha um armário de madeira pequeno. Ele parecia mais novo que tudo ali. Mais limpo, menos empoeirado. Aquilo não fazia sentido. Ninguém tinha entrado aqui em meses. Cheguei mais perto. A porta do armário estava trancada, mas a chave estava pendurada num prego ao lado. Pequeno demais, óbvio demais. Por que meu pai deixaria uma chave assim, à vista de todos? Minhas mãos ficaram frias. O hotel estava silencioso. O barulho da estrada lá fora parecia distante, como se viesse de outro mundo. Segurei a chave, por um momento, não soube se estava pronta para ver o que tinha dentro. Minha mão tremia, não porque eu tivesse medo do armário, mas porque eu tinha medo de não encontrar nada. Se estivesse vazio, então o hotel era realmente um trambolho. E talvez meu marido tivesse razão. Empurrei a chave na fechadura. Ela girou fácil. Fácil demais, como se tivesse sido usada não fazia muito tempo. Abri a porta do armário. Lá dentro, não tinha dinheiro, nem ouro, nenhuma surpresa dramática. Só pastas, envelopes grossos, um mapa dobrado e uma caixinha de metal. Peguei o mapa primeiro. Era uma planta topográfica da região. A propriedade do hotel estava marcada em tinta vermelha, mas tinha outra coisa marcada também, uma linha azul atravessando o fundo do terreno. Eu não entendi o que era. Depois, abri um dos envelopes. Dentro, cartas. A maioria era da prefeitura. Algumas eram de empresas particulares. Um nome aparecia várias vezes, Horizonte Empreendimentos. Nunca tinha ouvido falar, mas as cartas eram recentes. Muito recentes. Uma delas tinha data de 3 meses atrás. Meu pai já estava doente nessa época. Por que ele ainda recebia cartas sobre o hotel? Continuei lendo. As palavras eram simples: proposta de extensão da rodovia, zoneamento comercial futuro, notificação de desapropriação parcial. Meu coração começou a bater mais rápido. Abri outro envelope. Dentro, uma carta proposta. Não era um valor pequeno. Era mais dinheiro do que o hotel poderia ganhar em 10 anos, 20 anos, talvez para sempre. Sentei devagar na cadeira. O hotel não era valioso por causa dos quartos. Era valioso por causa da terra. O fundo da propriedade ficava exatamente no caminho de um novo projeto de expansão da estrada. A prefeitura planejava alargar a via. E, quando isso acontecesse, esse hotel quieto e abandonado estaria no centro de um grande entroncamento rodoviário. Trânsito, comércio, postos de gasolina, restaurantes, tudo. As cartas mostravam que as incorporadoras já tinham procurado meu pai. Queriam comprar o terreno. Mas todas as cartas terminavam do mesmo jeito: proposta recusada. Ele nunca vendeu. Por quê? Continuei remexendo. No fundo do armário, encontrei a caixinha de metal. Essa também estava trancada. Mas a chave já estava dentro do primeiro envelope, como se ele quisesse que eu abrisse. Dentro da caixa, um bilhete escrito à mão. Era do meu pai. Minhas mãos ficaram fracas quando desdobrei o papel. Emma, dizia. Se você está lendo isso, é porque eu já me fui. Parei de respirar por um segundo. Eu sei o que as pessoas vão pensar quando virem o testamento. Deixa elas pensarem.
Deixa. Não te dei o hotel porque é pequeno. Te dei porque é forte. Meus olhos se encheram de lágrimas. A prefeitura vai aprovar o projeto da estrada ainda esse ano. Quando isso acontecer, essa terra vai valer mais do que qualquer coisa que sua irmã recebeu. Tampei a boca com a mão. Ele sabia. Ele planejou isso. Você sempre foi paciente. Você lê antes de agir. Você observa, espera, entende as coisas antes de se mexer. Foi por isso que eu guardei isso para você. Esse lugar não é um castigo, Emma. É a sua vez. Fiquei sentada por um longo tempo. O hotel não estava morrendo. Estava esperando. E minha irmã não sabia. Meu marido não sabia. Ninguém sabia. A carta mostrava mais uma coisa, um pedido de reunião final de uma incorporadora. Eles queriam conversar de novo. A data era no mês seguinte. Eles ainda estavam interessados. De repente, a humilhação no jantar pareceu diferente. A palavra inútil pareceu menor. Meu marido tinha rido desse lugar. Tinha mandado eu vir para cá. E agora eu estava sentada em cima de uma coisa que ele nunca poderia imaginar. Dobrei as cartas com cuidado, coloquei tudo de volta no armário, tranquei. Não porque estivesse com medo, mas porque não estava pronta para contar para ninguém. Ainda não. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Era minha irmã. A voz dela estava leve, feliz. Vamos refinanciar um dos edifícios, ela disse. Os investidores estão animados. Dava para ouvir a confiança na voz dela. E o hotel? Ela perguntou. Olhei em volta do escritório empoeirado. Tá quieto, eu disse. Ela riu baixinho, bom, pelo menos é pacífico. Depois que a ligação terminou, eu saí. A estrada estava movimentada mesmo naquela hora da manhã. Carros passando rápido. Ninguém reparando na placa pequena que dizia Hotel Beira Rio. Mas logo reparariam. Olhei para o fundo da propriedade, para o terreno vazio atrás da última fileira de quartos. Era por ali que passava a linha azul no mapa. Era ali que tudo mudaria. E, pela primeira vez desde que meu marido fechou a porta atrás de mim, eu não me senti descartada. Me senti escolhida. Mas ainda precisava de prova. Porque cartas são uma coisa. A realidade é outra. E, se o projeto da estrada não tivesse sido aprovado ainda, então aquilo ainda era só papel. Peguei o telefone e procurei o número da Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura. Se meu pai estivesse certo, esse hotel nunca foi meu castigo. Era meu futuro. A secretaria atendeu no terceiro toque. Saí para fora enquanto meus filhos ainda dormiam. O ar da manhã estava fresco. Setor de planejamento, uma mulher atendeu. Passei o endereço do hotel. Uma pausa, depois o barulho de teclado. Sim, ela disse. O projeto de extensão da rodovia foi aprovado mês passado. Aprovado. Meu coração começou a bater forte. Quando começa a construção? Perguntei. O trabalho preliminar começa em 4 meses. Aquela área vai ser rezoneada para uso comercial. Uso comercial. Isso significava hotéis, restaurantes, postos de gasolina. Dinheiro grande. Alguém procurou o proprietário recentemente? Perguntei com cuidado. Sim, ela disse. Vários grupos de desenvolvimento enviaram consultas. Agradeci e desliguei. Não era só papel. Era real. Naquela tarde, liguei para o número da carta mais recente da Horizonte Empreendimentos. Um homem atendeu, Daniel Fontes, ele se apresentou. Meu nome é Emma, eu disse. Estou ligando sobre o Hotel Beira Rio. Silêncio por um segundo. Emma, nós tentamos falar com o proprietário anterior várias vezes. Ele faleceu, eu disse. Outra pausa. Bom, ele disse devagar, ainda temos muito interesse nessa propriedade. Marcamos uma reunião para sexta. 3 dias depois, na quinta noite, meu marido ligou. Não falava com ele desde aquela noite. A voz dele estava mais calma agora. Já caiu na real? Ele perguntou. Estou bem, eu disse. Emma, você não tem renda. Não pode ficar lá para sempre. Olhei meus filhos brincando lá fora, perto do estacionamento vazio. Não vou precisar. Ele suspirou. Sua irmã vai fechar um negócio grande essa semana.
Você devia ver o que é sucesso de verdade. Talvez eu veja, respondi baixinho. Sexta de manhã, o Daniel chegou com mais 2 pessoas. Eles não riram do hotel. Não fizeram cara de nojo. Olharam interessados. Muito interessados. Caminhamos pela propriedade juntos. Ele mediu o fundo do terreno, tirou fotos, perguntou sobre acessos. Depois, sentamos no escritório. Emma, ele disse, juntando as mãos, quando o acesso da nova estrada ficar pronto, essa localização vira terra comercial de primeira. Eu sei, respondi calma. Ele sorriu levemente, estamos preparados para fazer uma proposta hoje. Deslizou uma pasta sobre a mesa. Eu abri. O número dentro fez meu peito apertar. Era mais dinheiro do que meu marido tinha ganhado na vida inteira. Mais do que a renda anual dos aluguéis da minha irmã. E essa era só a primeira proposta. Preciso de 48 horas, eu disse. Claro, ele respondeu. Enquanto eles saíam, meu celular vibrou. Uma mensagem no grupo da família. Minha irmã tinha mandado uma foto. Estava num restaurante com investidores. Meu marido estava lá também. A legenda dizia, comemorando bens de verdade. Fiquei olhando para a foto um momento. Depois, digitei uma mensagem, vamos jantar domingo. Quem paga sou eu. Domingo à noite. Mesmo restaurante, mesma mesa. Minha irmã estava confiante. Meu marido mal olhava para mim. Se acostumando com a vida de hotel, minha irmã perguntou com um sorriso. É pacífico, eu disse. Meu marido recostou na cadeira, pronta para admitir que errou, perguntou baixo. Coloquei uma pasta sobre a mesa. Não exatamente. Minha irmã franziu a testa. O que é isso? Uma proposta, eu disse. Proposta para quê? Meu marido perguntou. Pro hotel. Ele riu. Quem vai pagar dinheiro por aquele lugar? Deslizei os papéis na direção deles. O sorriso da minha irmã foi desaparecendo devagar. Meu marido parou de respirar por um segundo. Leu o número 2 vezes. Isso não é real, ele disse. É, respondi calma, e essa é só a primeira proposta. O silêncio cobriu a mesa. Minha irmã murmurou, é mais do que meus prédios valem. É, eu disse baixinho. Meu marido me olhou diferente agora. Não com raiva, não com pena. Com um choque. Você sabia? Ele perguntou. Meu pai sabia, eu disse, e deixou para mim. O garçom chegou na mesa. Tá tudo bem aqui? Ele perguntou. Tá, eu disse, fechando a pasta. Tá tudo bem finalmente. 2 meses depois, assinei o contrato. Não vendi tudo. Fiquei com uma participação no empreendimento. O dinheiro garantiu o futuro dos meus filhos. Entrei com o pedido de divórcio na mesma semana. Dessa vez, ele não me chamou de inútil. Não riu. Só perguntou se podíamos conversar. Mas eu já tinha ouvido tudo o que precisava ouvir naquela noite em que ele mandou eu ir embora. Minha irmã tentou agir como se estivesse feliz por mim. Mas alguma coisa mudou entre a gente. Ela parou de chamar o lugar de Hotel Velho. Hoje, quando passo no canteiro de obras, vejo guindastes, estruturas de aço subindo, movimento de caminhões. A placa velha do Hotel Beira Rio não existe mais. Mas a terra ainda é minha. Meu pai não me deixou o menor patrimônio. Me deixou o mais forte. E, na noite em que meu marido mandou eu ir morar naquele hotel, ele achou que estava me jogando fora. Não percebeu que estava me mandando direto para o meu futuro.